Então vai ficar disponível lá no YouTube, eu vou subir essas aulas para o YouTube, tá? Fiquem bem à vontade, se vocês tiverem dúvidas, quiserem acrescentar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode mandar no chat, fiquem bem à vontade, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do psicólogo na UTI neonatal. Então, como que é o nosso processo de atuação, o que é importante a gente conhecer, quais são as técnicas que a gente pode utilizar. Então, um apanhado geral, assim, do que a gente precisa ter como psicólogo para atuar nessa área e como que funciona. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer um pouquinho o que é uma UTI neonatal, né? Normalmente, só o termo UTI, ele já assusta bastante, né? Só pelo nome, assim, normalmente as pessoas associam com algo ruim, ou às vezes acaba associando com a morte, né? Então, existe um medo muito grande, uma ansiedade muito grande relacionada ao local da UTI mesmo, seja a UTI adulta, seja a UTI pediátrica, seja a UTI neonatal, né? Então, normalmente está permeado por essa insegurança. E a gente precisa entender que dentro da UTI neonatal vão ser atendidos bebês que apresentam risco de vida, mas que não necessariamente eles estão ali para a morte, né? Eles estão ali porque eles precisam de um cuidado intensivo para se desenvolver, para sobreviver, para conseguir se recuperar, né? Então, muitas vezes eles nascem ali com baixo peso, né? Às vezes eles precisam do suporte da UTI para ganhar peso, para fortalecer o pulmão, né? Para conseguir respirar sozinho, né? Então, é um suporte que é necessário nessa fase, né? Então, a UTI, ela vai. Eu sempre explicava para as mães assim que é o cuidado 24 horas, né? A grande diferença do bebê ficar na UTI para o bebê ficar no quarto com a mãe, por exemplo, é que na UTI ele tem ali um médico, enfermeiras, técnicas 24 horas ali olhando para ele, cuidando para ele, que estão cuidando dos sinais vitais, estão cuidando da respiração, então é um cuidado extremamente exclusivo, né? Quando a gente pensa no quarto, ali no leito com a mãe, o médico passa uma vez no dia só para ver o bebê, né? O pediatra. Então, quando o bebê precisa desse cuidado mais próximo, ele fica hospitalizado na UTI. Né? Então, vai atender bebês que nascem prematuros, que nascem com baixo peso, que nascem com uma formação congênita, que nascem com síndromes, que têm alguma intercorrência no parto, por exemplo, a anóxia, que é a falta de oxigênio, a aspiração do mecônio, que são as primeiras fezes, né? Com uma sepse, que é a infecção, ou doenças adquiridas no pós-parto, né? Às vezes o bebê, por exemplo, tem uma complicação após o nascimento, baixa muito a glicemia dele, ou altera parte da bilirrubina, que faz com que o bebê fique amarelo, sabe? E às vezes está muito alterado, precisa da UTI para acompanhar um pouco mais de perto, né? Então, são várias situações que podem levar o bebê para a UTI, para precisar dessa hospitalização. Então, diferente de outros setores, a UTI neonatal ela vai cuidar de pacientes que acabaram de chegar no mundo. Então, o comecinho da vida desses pacientes vai começar na UTI. E aí isso quebra totalmente a expectativa da família. Porque nenhuma família planeja que o bebê nasça e fique na UTI. Todas as famílias planejam o nascimento de um bebê gordinho, forte, saudável, que venha para o colo, que vá para o quarto e vá para casa. Né? Ninguém planeja na sua história da sua gestação, da sua maternidade, que o bebê nasça e fique na UTI. Né? Então, não é o desejo de nenhuma mãe, de nenhum pai que o bebê permaneça no ambiente hospitalar. E isso, por si só, já gera uma quebra de expectativa muito grande e já gera uma frustração, uma ansiedade, né? E inúmeros sentimentos que vão vir só pelo contexto, tá? Aí a gente também precisa olhar que dentro de uma UTI, a gente tem um lugar que é cheio de aparelho, né, que faz barulho o tempo todo. São monitores, é coisa pitando o tempo inteiro, é um barulho disso, é um barulho daquilo. As luzes são intensas, então é luz ligada o tempo todo, o que dificulta ali a regulação até do sono, muitas vezes, que
a gente precisa, né, da luz mais baixa, do escuro, para ajudar na regulação do sono para o bebê, inclusive. Né? Então, são respiradores, são bombas de infusão ali com a medicação, são as incubadoras. Então, o bebezinho ele vai ficar dentro da incubadora, que vai ser aquela caixinha, né, de plástico mais firme, no caso, né? O bebê fica fechadinho ali dentro, quentinho, com uma temperatura certa para ele, aquecido, mas que ele fica ali dentro fechadinho, né? E aí, às vezes, ele tá entubado, então, às vezes, ele tá cheio de fio, né? Tá com a sondinha no nariz, com o tubo ali, né, na boquinha, respirando. Então, o quanto é agressivo para o bebê, né? Ele tá com acesso ali venoso para receber medicação. Então, o quanto ele acabou de chegar e já tá acontecendo tudo isso com ele. Então, é um ambiente que é muito agressivo. E além da gente olhar só o ambiente em si, tem também a presença constante dos profissionais, né? Então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, fono, técnico, né? Então, são pessoas que vão estar, às vezes, constantemente manipulando esse bebê. Né? Então, às vezes, sai o médico que fez os exames, entra o enfermeiro para passar uma medicação. Às vezes, sai o enfermeiro, entra o fisioterapeuta para fazer a físio com o bebê. Então, o quanto isso acaba sendo agressivo para um bebê que acabou de nascer. Né? E a gente precisa olhar para esse bebê também. A rotina dos procedimentos invasivos, né? Então, as punções venosas, né? O pegar a veia, eles perdem veia muito fácil. Então, às vezes, precisa pegar a veia do bebê várias vezes. As intubações, que também são agressivas, né? As aspirações ali, aspiração da boquinha, aspiração do nariz quando necessário. Os exames constantes, então, é coleta de sangue para exame rotineiro, assim, né? Então, o quanto tudo isso acaba sendo muito intenso, tanto para a vivência do bebê, quanto para a vivência da família. Então, isso cria um ambiente que, por mais que seja necessário para esse bebê nesse momento, gera muito estresse, gera muita ansiedade, gera muito cansaço. E aí, a gente, enquanto psicólogo, vai precisar olhar tanto para os pais, para a família, quanto para esse bebê também. Então, a gente também precisa ter um manejo com esse bebezinho. E quais são os impactos, então, para esse bebê? Né? Então, eles têm a sensibilidade, eles vão sentir tudo que está acontecendo com eles, né? Então, eles vão ser sensíveis ali ao barulho, à dor, às manipulações ali frequentes de estar sempre mexendo nele, o contato físico, né? Então, às vezes pode ser até intenso demais o contato físico para eles, às vezes não necessariamente é bom. Né? Então, pode impactar no desenvolvimento neurológico, cognitivo, emocional, no desenvolvimento físico, no ganho de peso desse bebê. Então, tudo isso pode impactar de diversas formas. Tá? E uma coisa que é bem importante a gente pensar é que quando os pais vão encostar nesse bebê, normalmente quando a gente vai encostar num bebê, a gente tem a tendência a fazer um carinho de leve, né, passar a mãozinha no rosto, né, e para o bebê prematuro, para o recém-nascido também, esse toque é agressivo, esse toque gera dor, porque a pele deles é muito sensível. Então, o que, que é aconselhado? Que quando os pais forem tocar e fazer um carinho no bebê, que seja firme, né? Que não aperte com força, mas que seja firme, no sentido de segurar a mãozinha, segurar o bracinho, né? Segurar e conversar, porque esse toque é menos agressivo e passa mais segurança para o bebê. Então, é algo que é muito importante e que a gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque os pais, às vezes, por enxergar o bebezinho tão delicadinho, né? Tão pequenininho ali, vai querer fazer um toque mais leve e às vezes o bebê, para ele, é agressivo porque pode gerar dor, né? Então, é importante a gente olhar para isso. Esse cuidado humanizado é muito necessário, né? Então, o nosso papel também é proteger esse bebê de todos esses estímulos, né? Então, o que que é legal? Às vezes tem um momento que deixa a luz mais baixa, que deixe mais escurinho, às vezes que faça a hora do soninho, né? Que coloque ali uma musiquinha mais relaxante para tentar dar uma quebra nos barulhos,
né? Então, essa promoção do vínculo, então a gente fazer a promoção do vínculo com os pais, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso no decorrer da aula, mas esses processos são extremamente necessários. Outra coisa que é muito importante, que faz muita diferença, é sempre comunicar com o bebê, porque muitas vezes o adulto acha que o bebê não vai entender nada, né? Mas às vezes no inconsciente do bebê, ele entende, ele sabe que está sendo comunicado para ele as coisas, né? Então é muito importante que a equipe receba orientações de comunicar com esse bebê. Então, de conversar mesmo, de olha, fulaninho, agora a gente vai pegar o sangue, vai doer um pouquinho, mas a gente precisa tirar o teu sangue para fazer exames, para logo você ficar bem. Então, essa comunicação do que vai ser feito é importante. Ó, eu vou encostar no seu braço, agora eu vou colocar a agulhinha ali para tirar o teu sangue. Essa comunicação é importante para que o bebê entenda o que está acontecendo e que ele seja avisado sobre o que está sendo feito no corpo dele. Isso ajuda a amenizar a sensação de dor. Tá, então essa comunicação é super importante. Quando ele vai ser manipulado, quando vai ser tirado sangue, qualquer coisa que seja feita com o bebê, é importante comunicar, tá? Tanto a equipe quanto os pais também. Então é um processo que é muito necessário e muito saudável. E aí vamos olhar para os impactos na família, né, com a chegada do bebê. Que a gente sabe, né, como a gente falou, que nem pai, nenhuma mãe imagina esse momento, né, do bebê nascer e precisar de uma UTI. Então, com essa chegada, a gente já vai ter essa quebra de expectativa, essa quebra dessa idealização de um pós-parto saudável, né? Então, aí já vai ser um pós-parto totalmente diferente do imaginado. Aí a gente já entra num luto simbólico, né, do que tinha sido sonhado, do que tinha sido planejado, de levar esse bebê para casa, de ficar em casa, de se recuperar do parto ou da cesárea em casa. Então, tudo muda, a rotina muda. Então, normalmente, quando o bebê fica na UTI, essa mãe fica junto, né, ou numa casa de apoio. A maioria dos hospitais tem uma casa de apoio, que é um quarto dentro do hospital, que ficam as mães com os bebezinhos na UTI, e elas ficam todas no mesmo quarto. Normalmente é dessa forma. Tem hospitais que tem, por exemplo, casas de apoio fora do hospital também, que a mãe fica ali, mas normalmente essa mãe não volta para casa. Ela fica ali. Então, o quanto isso impacta tanto nessa vivência do puerpério imediato, né, dela tá sentindo, dela tá vivendo tudo isso fora, totalmente diferente do que ela planejou, quanto também ela está se recuperando, aí ela precisa levantar de madrugada para ir lá amamentar o bebê de 3 em 3 horas, e a rotina da UTI é bem certinho, assim, ó, de 3 em 3 horas, ela precisa ir tirar o leite, né, para ofertar para o bebê. Se o bebê já estiver mamando, ela coloca o bebê para mamar, senão ela faz a ordenha, ela retira o leite e é passado o leite dela mesmo pela sondinha para o bebê. Mas é uma rotina que percebem que é totalmente diferente da liberdade de estar em casa, né? De fazer a livre demanda, de o bebê sentir fome, ofertar ali o mamar, de poder comer na hora que ela quer, de poder tomar um banho na hora que ela quer. Não, no hospital tem horário para ela ir tirar o leite para o bebê, tem horário para ela comer, tem horário para tudo, né? E ela não pode sair dali do hospital, ela não pode sair para casa e deixar o bebê ali. Então, o quanto isso acaba sendo agressivo, acaba sendo intenso, né? E o quanto o nosso papel é extremamente importante nesse sentido, tá? E aí, pensando nisso também, é importante, se for possível, né, quando for possível, várias literaturas trazem isso, de permitir que essa mãe, às vezes, quando o bebê nasce, que ela possa ir para casa, organizar as coisas, no sentido de, vai um dia, ou vai meio período, no caso, vai para casa, organiza tudo que você precisa e volta para ficar com teu bebê aqui, enquanto o teu bebê está na UTI. Então, todas as literaturas, a maioria delas vai dizer que isso é indicado, né, quando necessário, quando possível que a mulher faça isso, para que ela consiga se organizar no externo, para conseguir se organizar no interno também. Então, isso é um ponto muito positivo. Não são todos os hospitais que liberam, não são todos os casos que é liberado também, tá? Mas quando a gente vê que é necessário,
também é importante posicionar, né, de ter essa troca com o médico, que é responsável pela UTI, de informar a necessidade, de combinar muito bem com a mãe, né? Então, é importante que, às vezes, pode ser muito positivo para essa mãe retornar para o hospital mais tranquila, né, menos ansiosa, menos preocupada com as coisas em casa, com os outros filhos em casa, e conseguir realmente ficar ali com esse bebê. Então, muitos pais se sentem impotentes, culpados, inseguros, né? Então, vem um sentimento de impotência muito grande, porque ali o bebê está dependendo dos cuidados médicos, né? Então, não tem o que seja feito. Né, eles não podem resolver a situação, eles não podem fazer com que o bebê fique bem rápido. E aí é importante a gente trabalhar o que pode ser feito, né? Então, o que ela pode fazer? Ela pode conversar com o bebê, ela pode estar ali, né? Ela pode ler um livro, cantar uma música, ela pode estar sempre presente na UTI, sempre que ela quiser, ela pode fazer o método mãe canguru, que a gente chama, né, que eu vou explicar mais para frente também para vocês. Então, tudo isso são coisas que são possíveis de fazer, que a gente vai trabalhando um pouco esse sentimento de impotência, esse sentimento de culpa também, tá? Eu lembro de uma paciente que eu tive quando eu estava no hospital, que ela era adolescente, e normalmente a gente tem essa visão, assim, de que a adolescente, ela tem um pouco mais de dificuldade de vincular com o bebê, né? E são casos e casos, às vezes sim, às vezes não. E essa mãe, ela se vinculou muito com o bebê, ela era muito vinculada com o bebê. E a gente sempre orientava, assim, esse estímulo do vínculo mesmo, né? De passar o tempo com o bebê, de ler alguma coisa, de cantar uma música, de estar ali com o bebê, que isso ajudava tanto na recuperação do bebê quanto para ela também. E eu lembro muito, assim, que todos os dias ela ia na UTI, ela tirava o leite dela para passar para o bebê, e aí ou ela lia uma história, ou ela cantava uma música, né? Então, quando ela começou a pegar ele no colo, ela pegava no colo e ela cantava para ele, né? Então, com ele ali no colo. Então, o quanto são coisas que são significativas e ajudam a mãe ressignificar essa vivência também, né, no sentido de fazer o que ela pode. Né, pode não parecer muita coisa, mas é muita coisa também. Né, então, isso é bem importante. E além da preocupação com a vida do bebê, tem o desafio também da família de entender a linguagem, né, técnica ali, a forma que os médicos falam, a forma que às vezes os profissionais estão passando. Então, é importante também que a gente atue nesse sentido de, às vezes, traduzir, né, e às vezes pedir para o médico, olha, ela não entendeu nada, né, do que você falou, não compreendeu nada, então vai precisar falar de novo com uma linguagem mais simples, né? Se você quiser, eu posso acompanhar, às vezes a gente acompanhar também as visitas médicas são bem importantes, que a gente consegue captar o que o médico falou e o que a mãe está compreendendo, né? Então a gente consegue fazer esse gancho melhor ainda. E também o lidar com o desconhecido, né? Uma rotina que é cheia ali de incertezas, uma rotina que é totalmente diferente, que às vezes o bebê vai ganhar peso, no outro dia ele vai perder peso, né? Às vezes o bebê tá respirando super bem, às vezes ele vai ter uma dificuldade de respirar. Então é incerto, né? Não é uma garantia nunca. Então, o quanto isso gera essa insegurança, né? E o quanto a gente também às vezes precisa conhecer sobre isso. Por quê? Porque é normal que o bebê perca peso em alguns pontos, né? Então vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Quando o bebê está recebendo o leite pela sonda, ele fica com a sonda até ele atingir um peso X, tá? Quando ele atinge esse peso X, ele vem ganhando, ganhando, ganhando peso, atingiu esse peso X, vai ser retirado a sonda para ele continuar mamando só no peito daí. Né? Então, como que é o processo? Primeiro ele fica só com a sonda, aí depois ele fica com a sonda e ele mama no seio, e aí depois, quando atinge o peso, é retirado a sonda, e aí ele fica mamando só no seio. Só que o que acontece, meninas? Quando é retirado a sonda e ele vai mamar só no seio, ele vai perder peso. Por quê? Porque ele está fazendo mais esforço físico para ganhar, né? Então, para se alimentar e para ganhar peso. Então, nos primeiros dias é normal que ele perca peso, depois ele começa a ganhar de novo. Só que as mães se desesperam quando eles perdem peso.
né? Então, é importante também a gente conhecer um pouquinho do processo para conseguir acolher e orientar, né? Para conseguir lidar com esse sofrimento dela, de conseguir explicar tudo isso para ela, né? De olha, faz parte do processo, mas vamos conversar com a doutora, ela vai te explicar melhor ainda, né? Mas o quanto é importante também a gente conhecer para poder acolher nesse sentido. Tá? Que às vezes elas acham que o bebê tá ficando mal, que o bebê não tá bem, que tem que voltar com a sonda, e não, às vezes é parte do processo, né? E como isso, também com a parte respiratória, tem algumas questões, né? Então é importante a gente conhecer para poder realmente orientar. Tudo bem até aqui, meninas? Tudo certo? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Mandem um recadinho ali para eu saber que tá tudo bem. Tranquilo? Beleza. E a UTI, ao mesmo tempo que é um espaço de sobrevivência, vai ser um espaço de sofrimento, porque vai coexistir, né? Então, ao mesmo tempo que o bebê está sendo cuidado para sobreviver, tem todo esse sofrimento por trás, né? Porque impõe ali essa separação entre a mãe e o bebê. Quando esse bebê ele é muito pequenininho, né, muito baixo peso, esse bebê às vezes está na incubadora, ele fica sob manuseio mínimo, que a gente chama. O que que significa isso? Que esse bebê precisa ser manipulado o mínimo possível, então ele precisa receber o mínimo possível de toque, só o que for estritamente necessário. Então pensem comigo, essa mãe não vai pegar esse bebê no colo tão cedo. E isso é um sofrimento muito grande, né? E primeiro esse bebê precisa ser estabilizado, ele precisa ganhar força, para depois ele poder ir para o colo da mãe, né? Então, o quanto isso acaba sendo uma separação, uma coisa muito intensa, que vai gerar um sofrimento, né? E até ao mesmo tempo, mesmo que o bebê esteja mais fortinho, às vezes o tocar no bebê pela incubadora também gera um sofrimento, porque nenhuma mãe quer encostar no filho por uma barreira ali, né? A mãe quer o filho junto, quer pegar no colo, quer afofar, quer beijar, enfim. E ali a gente tem essa limitação, então isso vai gerar também o sofrimento. Né? Então, essa vivência pode ser traumática tanto para o bebê quanto para os pais, né? Principalmente quando não tem esse suporte emocional adequado. Então, quando a gente tem esse suporte emocional adequado, que tem o profissional psicólogo ali atuando de uma maneira ética, de uma maneira positiva, vai fazer muita diferença, né? Então, o nosso objetivo também é promover uma saúde mental dentro dessa vivência, né? Promover uma boa relação, evitar um adoecimento mental, né, evitar um estresse pós-traumático depois, né, então o quanto é importante a presença do psicólogo nesse ambiente. Então, enquanto a UTI cuida da sobrevivência física do bebê, o psicólogo é essencial no cuidado pela sobrevivência emocional da família, para que essa família se mantenha estável emocionalmente o suficiente para lidar com essa situação e enfrentar essa situação. E aí o sofrimento psíquico que vai vir vem por essa idealização, né? O luto do filho que ela idealizou, o filho que ela sonhou, para esse filho real que ela vai ter, a diferença, né? O impacto dessa internação precoce, então, de nascer e já estar hospitalizado, né, os sentimentos de culpa, impotência, medo, ansiedade, tristeza, né, o choque pela internação. Então, pode oscilar com todos esses sentimentos, pode ter todos os sentimentos ao mesmo tempo, e é muito comum que eles apareçam, tá? Desafios do início do vínculo também, porque justamente por essas impossibilidades, né, de ser pai e ser mãe autenticamente, né, existe essa barreira, então não pode fazer 100% do jeito que quer com o próprio filho, né? Isso pode gerar um desafio na vinculação, uma dificuldade na vinculação, ou até um medo nesse vínculo, né? O medo de pegar esse bebê no colo, o medo de encostar nesse bebê e prejudicar de alguma forma, medo de fazer algo errado, né? Então, o nosso papel é fundamental para ajudar nesse processo, né? Para estimular esse vínculo, para falar o que pode ser feito, a importância deles estarem ali, né? Porque muitas vezes eles acham que não tem função nenhuma estar ali. E tem, né? E tem, é extremamente importante. Inclusive, tem um caso que eu nunca me esqueço, assim, que é um caso que me marcou muito,
que foi um bebezinho que nasceu prematuro, ele nasceu, acho que um mês antes do Natal, e era para ele ficar no hospital pelo menos uns 3 meses, assim, porque ele era bem prematurinho, então a internação dele, a princípio, seria muito longa. E esses pais, eles eram muito dedicados com esse bebezinho, muito dedicados. E aí eu ensinei para eles a técnica do mãe canguru, e eles faziam todos os dias, assim, eles faziam umas 2, 3 vezes por dia essa técnica com o bebê. A mãe fazia, o pai fazia, aí nós liberamos, tinha visita dos irmãos, tinha um dia que era a visita dos irmãos na UTI, aí o irmãozinho mais velho foi conhecer, aí os avós foram conhecer, né, o bebê, então a gente também tinha um dia que era a visita dos avós e um dia que era a visita dos irmãos, né, para conhecerem os bebês ali. E aí, esse bebê foi muito bem cuidado, assim, os pais estavam sempre presentes. E essa técnica, ela é tão boa, gente, esse cuidado, essa presença dos pais é tão poderosa que em um mês esse bebê ganhou alta. Ele começou a evoluir, ele começou a respirar sozinho, ele começou a ganhar peso. Quando a gente viu, ele estava no quarto e ele foi embora antes do Natal. Né? Então, o bebê que era para ficar 2, 3 meses, ele saiu em um mês. Né? E claro, foi uma evolução clínica, mas com certeza a presença dos pais, o afeto, a dedicação influenciou muito. Né? Então, o quanto esse vínculo é importante e o quanto sim os pais podem fazer algo também. Tá? Então, consequências emocionais ali também de não haver o suporte, né? Então, pode desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, quando não tem esse suporte adequado, tá? Então, é super importante esse processo de ter esse suporte, né? Se eu não me engano, é legalmente previsto que tenha, né, o psicólogo presente nos atendimentos de UTI. Então, é um atendimento realmente necessário. Sem contar, né, gente, em taxa de hospitalização, que diminui tempo de internação, diminui custos para o hospital. Então, a saúde mental faz toda a diferença, né, no fim das contas. E aí, qual que é a nossa atuação? Né? Então, em relação aos pais e à família desse bebê, a gente vai acolher, né? Vai acolher todos os sentimentos. É importante a gente não fazer nenhum tipo de julgamento, porque não é o nosso papel. Independente se, por exemplo, já teve um caso também que o bebê foi parar na UTI porque a mãe tinha tentado abortar muitas vezes. Né? Então, não é nosso papel julgar. Se foi por isso, se não foi, se ela tem culpa, se ela não tem, não. O meu papel é entender e entender a função disso e acolher ela dentro da necessidade dela, né? E entender os encaminhamentos que precisam ser feitos também. Se às vezes ela não quer ficar com o bebê, né? Encaminhar para o judiciário, né? Que seja feito o melhor ali para esse bebê, chamar o conselho tutelar, se for necessário, né? Mas não cabe a nós julgar, cabe a nós avaliar, acolher e encaminhar quando necessário, tá? E estar presente para eles ali, né? Para que eles possam falar, para que eles possam conversar, possam expor o sentimento, possam sentir também, né? Que possam chorar quando necessário, né? Então, é algo que eu sempre conversava assim com a médica da UTI, que ela falava para mim, eu aprendi que as pessoas têm que chorar, porque a Jéssica fala para todo mundo chorar. Então, tem que chorar, vai chorar mesmo, chorar faz bem. Né? Então, o quanto até a equipe já sabia, né, a forma que eu trabalhava, porque realmente o choro faz bem, né? Então, o colocar para fora às vezes alivia um pouco, às vezes tira um pouco dessa carga emocional que está funcionando ali dentro, né? E às vezes é o nosso papel estar ali do lado. Né? Às vezes pegar um lencinho, um copo de água, mas permitir o sentir mesmo. Então, essa mediação também da comunicação entre a família e a equipe, quando necessário, né? Tanto nessa questão, quando às vezes a família não está compreendendo, né, o caso, o quadro clínico, o prognóstico, quanto também em casos difíceis, né, de comunicação de má notícia, em caso de
de às vezes a criança precisar ir para casa com respirador ou com sonda, né? Às vezes fazer esse meio de comunicação também entre a equipe e a família. Então é sempre importante a gente estar presente, né? De fazer essa ponte, de entender ali o lado da equipe, entender o lado da família e fazer essa ponte para que a comunicação seja assertiva e seja boa para todos os lados. Facilitar a construção do vínculo com o bebê, então nesse processo que a gente já conversou, né, encorajar o toque, a voz, o canguru, o conversar com o bebê é extremamente importante, o bebê reconhece a voz do pai, da mãe, né, é cientificamente comprovado que ele reconhece, então só de conversar já vai passar essa segurança, essa ambientação para o bebê um pouco melhor, né, e o que é o canguru, meninas? O canguru, ele é o contato pele a pele, tá? Então, a gente sempre colocava o bebê nessa posição, assim, deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês verem. Encaixa o bebezinho aqui no peito, assim, sempre com a cabecinha voltada para o lado do coração da mãe, encaixa ele aqui, que a mãe esteja confortável também, né, com as costas, tudo, e aí o bebê vai ficar nessa posição por pelo menos 30, 40 minutos, né? Então, é só isso, a técnica, né? Então, dá para pôr uma cobertinha por cima. O que é importante? Como é o contato pele a pele, é importante que essa mãe esteja sem nada na parte de cima, ou no máximo um sutiã, assim, na UTI, né? A gente sempre falava que elas poderiam ficar de sutiã se ficasse mais confortável, e o bebê só de fralda. Então, na UTI eles não usam roupa mesmo, né? Então, o bebê só de fralda, ali, engaixadinho, encaixadinho aqui, e vai ficar ali 30, 40 minutos. O que essa técnica faz? Ela vai liberar a ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor, né, que é o que precisa para o parto, para a amamentação. Então, vai ajudar na produção de leite, vai ajudar o bebê na mamada, porque tanto pela liberação hormonal, quanto pelo processo do cheiro ali, do cheiro da mama da mãe, de sentir o calor da mãe, então isso também vai facilitar a mamada, vai ajudar a regular a respiração do bebê. Então a gente sempre orientava assim que quando a mãe estava no canguru, que respirasse bem lentamente, sabe o respirar certinho? Puxar pelo nariz, soltar pela boca, com calma, porque isso ia ajudar o bebê a ir aprendendo a respirar sozinho. Né? Então, isso também ajuda a regular a respiração do bebê, sem contar ali na troca afetiva, né? E esse contato, o bebê sente a respiração, ouve o coração da mãe, e para o bebê é uma sensação de segurança, como se ele estivesse no útero. Então, isso também ajuda ele a desenvolver. Então, essa técnica é sensacional, assim. Ela é muito usada dentro de UTI, mas ela também pode ser usada no pós-parto imediato, tá? De um bebê a termo também. Então, o colocar, às vezes, de rotina, né, na UTI, ter um horário ali no dia que seja feita a técnica do canguru com todas as mães, né, então também é uma possibilidade de atuação. O acompanhamento do luto, né, então, tanto o luto parcial quanto o luto potencial, né, então, o luto parcial em que sentido? Dessas percas simbólicas, né, do lidar com essa vivência imediata ali, que está totalmente diferente do que ela planejou, com essas percas, né, do levar o bebê para casa, do amamentar imediatamente, do bebê saudável, né, então, tudo isso, quanto também ao risco de óbito do bebê, né, então trabalhar esse luto antecipatório, acolher, orientar, quanto também, de fato, quando ocorre o falecimento do bebê, é importante que a gente também faça esse suporte, né, então ali a gente tinha uma equipe muito boa mesmo, que eu consegui treinar bem a equipe, e eles conseguiam também fazer o acolhimento do óbito, às vezes quando eu não estava de plantão, enfim, mas sempre que possível que a gente tiver, é importante, porque aí você vai acolher, né, você vai permitir que esses pais peguem esse bebê no colo, que eles coloquem uma roupinha no bebê se eles quiserem, que eles se despeçam, que eles passem o tempo que eles precisarem com esse bebê, né, então a gente permite toda essa vivência, faz ali o carimbo dos pezinhos, das mãozinhas para esses pais
levarem para casa também, né? Pode fazer, às vezes, a caixinha de recordação, né? Com, às vezes, uma mechinha de cabelo, né? Às vezes, o polvinho, que normalmente eles têm na UTI, o carimbo dos pés, das mãos, uma cartinha. Então, também é possível dessa forma. Então, é muito importante a nossa presença, tá, né, nessa vivência, assim, porque a gente pode ajudar que esse luto inicial seja mais saudável, né? Então, também é importante. A gente precisa ter muito cuidado com falas, tá, meninas? A gente não precisa falar frases certas, frases bonitas, às vezes não precisa falar nada. Às vezes só de estar ali, estar do lado é suficiente, né? Então, é sempre importante a gente ter cuidado, porque não tem nenhuma fala que vá confortar ou que vá tirar dor dessa família, né? É importante respeitar, às vezes o que a gente pode falar é, olha, tô aqui do teu lado, sei que não tem muita coisa que ajude, mas se permita sentir, se permita chorar, né? Sinta o que você precisar. Então é super importante a gente ter cuidado com essas falas, né? Porque às vezes uma fala inocente pode ser muito agressiva. Então, às vezes, é melhor você estar ali do lado, você permitir toda essa vivência, permitir o sentir, pegar um copo de água, pegar um lenço, né? E estar ali do lado do que, às vezes, falar alguma coisa, tá? Então, isso faz muito mais diferença. E a psicoeducação também, né? Então, explicar sobre o processo, né? Explicar sobre o processo de internação, como que vai ser a rotina dela com o bebê, acolher ali as dificuldades que sejam, que ela apresente, falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento emocional, o que que ela pode fazer sobre isso, né? E tudo isso ajuda na redução da ansiedade, né? Então, toda essa psicoeducação sobre o processo emocional mesmo também é importante. E olha, tudo bem você ficar mais ansiosa, toda essa situação faz isso mesmo, né? Então a gente vai cuidar da tua ansiedade, vamos cuidar disso, 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 né? Então, o quanto é importante a gente fazer essa psicoeducação. E às vezes também fazer essa psicoeducação junto com a equipe. De às vezes fazer uma reunião, a gente fazia muitas vezes uma reunião com a equipe, com a família ali, né? A mãe, o pai, para realmente tirar dúvida, para quando eram casos mais complicados também, para explicar o que estava acontecendo, para entender se tinha alguma dúvida, né? E aí orientar essa parte emocional junto. Então é importante a gente olhar o contexto, né, de cada caso para conseguir acolher da melhor forma nessa situação. Aí, com os bebês, a gente vai ter um acompanhamento indireto, né? Então, a gente vai fazer todas essas orientações para os pais, para as mães, né? A gente pode também trabalhar o toque seguro no bebê, isso que eu expliquei para vocês, de às vezes fazer o toque no bebê enquanto conversa com ele ali também é possível, né? Defender esse desenvolvimento emocional, né? Então, através dessas orientações, da psicoeducação também com os pais, com a equipe, para que eles entendam como funciona, trabalhar essa humanização, então, de diminuir o barulho, né? De incentivar a contenção, né, que eu falei para vocês do toque seguro, esse toque terapêutico, né, essa proteção do sono, de às vezes fazer uma hora do soninho, baixar as luzes, né, e tentar regular ali isso para o bebê, o controle da dor com a fala, né, com evitar procedimentos invasivos, então são todas atuações possíveis que são mais indiretas, mas que vai ter um benefício direto para o bebê, tá? Com a equipe de saúde, a gente também pode fornecer o apoio emocional, né, porque eles também às vezes ficam sobrecarregados, principalmente quando tem óbitos, né, às vezes a equipe se vincula muito a um bebê, a uma criança que está ali, e quando a criança falece, abala toda a equipe, isso é natural que aconteça. Então, às vezes, o acolher a equipe também é importante, né, essa impotência, né, que nem sempre vai ser possível salvar todo mundo, então é importante acolher, mediar os conflitos, às vezes, entre equipe e família, às vezes entre a família mesmo, né, então às vezes é necessário também contribuir na tomada de decisões difíceis, então às vezes no manejo ali com a família, às vezes a gente precisa chamar o conselho tutelar, por exemplo, né, às vezes a gente precisa sentar e ter uma reunião difícil,
porque a criança precisa ir para casa, por exemplo, com respirador e a mãe não quer aceitar e não quer admitir, né? Então pode acontecer, então é importante a gente ajudar nesse processo, né? Trabalhar essa mãe, o emocional, a orientação, mas ali estar presente também nesses momentos. Discussões de casos complexos, a ética, a humanização no cuidado, né? Então, sempre que possível, humanizar. Eu gostava muito de fazer também as datas comemorativas, né? Então, eu implantei isso no hospital, de Páscoa, de Natal, de Dia das Crianças, porque elas não gostariam de estar nessas datas no hospital, né, gente? Ninguém quer. Né? Então, a gente humanizava mesmo, de comemorar essas datas ali, de às vezes fazer, por exemplo, um lanche diferente, né? De às vezes colocar uma roupinha nos bebês ali para elas tirarem foto, né? Então, humanizar dentro do possível, né? E outra coisa que é muito importante é a gente ter cuidado nessa ética, sabe? Beleza, Pamela, um beijo, até mais. Nessa ética também, a gente vai comunicar com a equipe, mas eu não preciso contar toda a história da vida do paciente para a equipe, né? Eu vou comunicar para a equipe o que for necessário, tá? Então, por exemplo, essa mãe precisa ir para casa para organizar a vida dela e vir para o hospital. Eu vou comunicar isso para a doutora, eu vou falar, olha, tem a necessidade, ela está sob um nível de estresse muito grande, a gente sabe que o estresse interfere na produção de leite, né? Então o ideal é que ela vá para casa, organize e volte, isso vai ajudar. Né? Mas eu não vou contar para ela por que ela está estressada, quais são os motivos da história de vida dela que fazem isso, né? Então, percebem que tem um limite no que é falado. E isso é importante, a gente não pode quebrar o sigilo do paciente, a gente vai passar a informação que é necessária. Né, olha, a gente vai ter que conversar de novo com essa mãe, ela tá muito ansiosa, ela não tá compreendendo, né, o prognóstico do bebê, então, vamos juntas, eu vou com você, vamos pensar junto nessa conversa, né, mas eu não vou contar tudo detalhado que a mãe me contou, né, então, é muito importante a gente ter ética nesse processo, tá? A gente precisa ter esse limite, assim, e repassar o que é necessário, e da mesma forma no prontuário, tá? No prontuário também a gente precisa ser sigiloso e passar as informações que são necessárias mesmo para a equipe conhecer. E os desafios na prática, né? São demandas emocionais muito intensas, né? São vivências muito intensas, então a gente, enquanto ser humano, vai sentir, é normal, tá? Já teve situações que eu terminei o atendimento, eu cheguei em casa, eu chorei muito, porque não tem como a gente não sentir, né? A gente cria vínculo com as mães, cria vínculo com os bebês, então é normal sentir. E por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas emoções. Né? Então, eu sempre falo assim que o psicólogo precisa estar em terapia, mas o psicólogo hospitalar precisa mais ainda, né? Porque a gente precisa acolher a nós mesmos, lidar com as nossas questões, para poder ajudar e acolher de uma forma ética, de uma forma saudável esses pacientes, tá? Então, isso é muito importante. Tem um alto índice de luto e sofrimento. Então, infelizmente, acontecem muitas mortes, acontece muito sofrimento, né? Muitos diagnósticos difíceis. Então, são questões que vão mexer também com o profissional. Né? Então, a necessidade da gente ter essa escuta qualificada, essa regulação emocional, manejo do nosso sofrimento, e a escuta qualificada para entender a necessidade dessa mãe e entender os nossos limites também. Né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de pegar um bebê morto no colo, entregar para essa mãe e ficar junto, se isso é difícil para mim, eu vou achar outra pessoa que faça, mas eu não vou tirar esse momento dessa mãe, entende? Então a gente também precisa entender o nosso limite de atuação e não impedir que a mãe tenha essa vivência, tá? Então, lidar também com a impotência diante de situações irreversíveis, né, aí em relação à equipe, né, em relação às vezes à equipe médica, a equipe de enfermeiros, tudo isso, né, em relação aos pais também, que vão sentir essa impotência muito grande, então é importante a gente saber manejar essas questões, e uma das questões principais é a gente estar lidando com o nosso emocional para poder lidar com o emocional do outro nessas situações que são tão intensas, tá? Então lembrem de sempre respeitar
o processo de vocês, os limites de vocês, porque é um ambiente de atuação, assim, maravilhoso, eu acho o ambiente hospitalar, assim, maravilhoso de trabalhar, mas é muito intenso, né, então a gente precisa ter esses cuidados também enquanto profissional. E aí é muito necessário que a gente tenha uma postura empática, sensível, ética, né, que tenha esse olhar cuidadoso, que saiba ali o que falar, o que não falar, né, respeitar a vivência do paciente, capaz de sustentar o silêncio e o não saber, né, às vezes o silêncio fala muita coisa, né, às vezes tem momentos que só estar em silêncio do lado dessa mãe, desse pai, vai ser um apoio mais do que necessário. Tá? O conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, o vínculo, a psicologia hospitalar, perinatal. Então, a gente precisa ter esses conhecimentos para poder acolher, para poder orientar de uma maneira mais saudável. Né? A gente precisa saber, por exemplo, o que, que é uma hipóxia neonatal, o que, que é uma sepse. Tem um conhecimento básico e na rotina mesmo você vai pegando, né? Vai aprendendo, vai estudando, mas a gente precisa ter uma noção para poder acolher e orientar essa mãe. E não é feio pedir, tá? Não é feio pedir, não é feio chegar às vezes para a médica e falar: o que, que é isso aqui? Me explica isso aí como que funciona. É para eu entender, para eu saber se essa mãe está entendendo e para eu saber o que, que ela precisa ser orientada. Né? Então a gente também precisa ter esse conhecimento. E cuidar de si para cuidar do outro, né? Como a gente já falou. Quando um bebê nasce na UTI, nasce também uma família em sofrimento. E é ali naquele espaço de dor que o psicólogo se torna a possibilidade de cuidado, presença e esperança, né? Então, a gente é muito essencial, o psicólogo é muito essencial nesse contexto, porque muitas vezes é o que vai ser o acolhimento, né? Vai ser o suporte para essas famílias. Certo, meninas? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Ah,